Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre a gestação. É um momento tão sublime para toda mulher, um momento de transformação e não só corporal, mas também dessa nova mulher que realmente vai se transformando ao longo da gestação. E quando eu falo gestação, eu falo realmente desde lá do princípio, desde quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, até realmente o bebê nascer, até o parto em si. Então, em todo esse processo dessa gestação toda, são realmente marcados por muitas transformações corporais, de percepções da mulher, e isso tudo pode estar diretamente ligado com esse bebê e de como esse bebê vai se desenvolver e de como vai ser quando esse bebê nascer. Então, eu costumo fazer algumas associações quando as mães vêm aqui para o consultório. E então é bem comum quando chega uma mãe aqui para mim e eu pergunto: como foi a sua gestação? Foi tranquila? Teve alguma intercorrência? E a mãe fala: não, foi tranquila, foi tudo planejado, tá tudo certo. E aí eu começo a perguntar mais algumas coisas para essa mãe, de como foi o trabalho, de como foi os preparativos. E aí a mãe fala: não, nossa, eu trabalhei muito, trabalhei de segunda a segunda, e nas horas vagas eu ia correndo atrás de coisas pro bebê, tive alguns estresses, assim, pequenos na gestação, mas foi tudo bem. Então, às vezes a mãe, ela tem essa vontade de passar que não, que a gestação foi tudo bem, tudo tranquila. Mas ela não sabe a importância que é de tudo que ela vivenciou, de cada dia que ela vivenciou. Então, uma mãe, por exemplo, que trabalhou demais, que não parava quieta, então estava trabalhando, daqui a pouco estava não sei aonde, e depois ia buscar alguma coisa, e depois ia para outro. Então essa mãe que teve uma gestação agitada, talvez na concepção dela era normal, porque a vida dela era assim, agitada. Então para ela a gestação foi normal. Mas esse vai e vem, esse para lá e para cá da mãe, a gente associa muito com o bebê que nasce e depois ele é um bebê que gosta mais de colo, que precisa do embalo dessa mãe no colo. Então, parece que o bebê, quando ele nasce, ele precisa daquele balanço. Fala: opa, cadê aquele vai e vem, aquele pra lá e pra cá? Cadê aquela agitação toda? Então, tem uma tendência do bebê ser um bebê mais agitado, um bebê que ele vai precisar ser ninado mesmo, mais embalado. Então, por isso que eu gosto muito de falar para as mães que estão gestantes da importância de como elas estão levando a gestação. Então, não estou dizendo aqui que as mães precisam parar de trabalhar e que não podem fazer suas coisas, tem que ficar de repouso, jamais. Mas precisa ter um equilíbrio, né? Então, é um dia que você trabalhou bastante, então tira algumas horas ali importantes para o seu descanso, tenta compensar no final de semana para você não trabalhar tanto, tenta fazer as coisas mais com calma, principalmente ligado ao bebê, né, a todo enxoval e tudo mais. Então, a agitação da mãe na gestação, ela pode refletir também no bebê pós o nascimento. E também o contrário é verdadeiro. Então, uma mãe onde teve que passar a maior parte do tempo em repouso, com pouca movimentação, restringindo bastante movimentos e posições, é um bebê que quando nascer talvez se assuste, tenha mais reflexos exacerbados ou uma atividade menor de outros reflexos. Então pode ser que esse bebê também tenha desvantagens de ter a sua mãe só em repouso, só quietinha, calminha, sem muita movimentação, tá? Então, os dois pontos realmente, né, os dois extremos, não é o que a gente indica para essa gestante. O equilíbrio é o melhor caminho.
E quando nós pensamos nos cuidados com essa gestante durante esses 9 meses, nós pensamos em 3 pilares muito importantes, né? Que são pilares que dentro da osteopatia a gente tem um olhar mais certeiro em relação a isso, e a gente vê a importância de ter um equilíbrio entre esses 3 pilares. Então, um deles é o físico. Então, ao longo da gestação, essa mulher, ela passa por muitas transformações. Então, tem ações hormonais ali que estão transformando o corpo dela inteirinho. As mamas estão crescendo, o útero está se desenvolvendo, está recebendo um feto, né, que esse embrião que está crescendo com uma multiplicação celular bem grande. Então, ela vai mudar o seu formato corporal em pouco tempo, se nós formos considerar, né, 9 meses. E ela vai ter que se adaptar rapidamente a tudo que está acontecendo no seu físico. Então, esse centro de força, nessa barriga que está crescendo, que vai jogando todo o peso dela mais para frente, ela vai ter que compensar com a curvatura da coluna para poder equilibrar. Então, pode ter esses incômodos a nível de lombar, a torácica, né, a região da torácica pode sentir também todo esse desequilíbrio que está acontecendo, dores nas pernas, o quadril ele vai se moldando, ele vai se alargando para poder acomodar cada vez melhor esse bebê. Então, vários aspectos de toda mãe vai mudando fisicamente e o corpo precisa ir acompanhando. Então, muitas vezes é comum nós recebemos um consultório gestante com dores, com algumas queixas. E muitas vezes antes da gestação elas não tinham, mas quando elas engravidam e aquele corpo começa a ter que se adaptar, né, frente a todas aquelas alterações, pode ser que ela sinta a necessidade de realmente de se equilibrar melhor. E muitas vezes nós recebemos essas pacientes no consultório. Então, esse físico, ele é importante ele ser cuidado ao longo da gestação. Eu diria até se uma mãe, mesmo se ela não tiver incômodos, mas imaginando que todo esse corpo vai se transformar, quanto melhor mobilidade, quanto melhor função esse corpo tiver, melhor vai ser todo esse processo que vai passar da gestação e melhor vai ser este parto e pós-parto. Então, essa pelve ela precisa funcionar bem para que esse parto seja mais tranquilo, que essa dilatação aconteça de uma maneira mais eficiente e para que o pós-parto isso tudo se recupere de uma maneira mais eficaz. Outro aspecto que também é muito importante da gente falar é o nutricional. Então, essa gestante, ela precisa de nutrientes, ela precisa se hidratar. Então, imagina que tudo que ela está ingerindo vai para esse bebê, tudo que ela está experimentando, esse bebê está experimentando. Então, a alimentação dessa gestante, ela deve ser o mais rica possível em todas as fontes de vitamina, de minerais, evitar os industrializados, evitar açúcar, farinha branca, leite e seus derivados. Então, realmente, essa gestante se focar para alimentos ricos, que realmente te tragam nutrientes, que vão ajudar no desenvolvimento do seu bebê, porque isso, eu sempre digo que isso se estenda para toda a vida, mas também que a gente foque nessa alimentação também no pós-parto. Esse bebê ele vai estar mamando o seu leite, esse bebê também precisa de nutrientes riquíssimos. Você como mãe precisa estar bem alimentada com alimentos que realmente te deem energia para você aguentar o batidão que é ter um recém-nascido em casa. Então, tudo que a gente ingere é extremamente importante para o nosso corpo. E para a gestante não vai ser diferente. A gestante ela precisa se nutrir, tudo que ela ingerir deve ser realmente algo que vai trazer benefícios para ela e para o bebê. Outro ponto importante que eu gosto de falar é sobre o emocional.
como está o emocional, como está o meio ambiente dessa gestante. Então, não deve ser novidade para ninguém, mas o ideal é que essa gestante não passe por estresse muito grandes, porque isso vai comprometer o desenvolvimento dessa criança. E eu falo assim que quando vem uma mamãe com o seu bebê, eu falo assim, eu não sei te garantir, mas muito provavelmente a pessoa que mais te conhece nesse mundo, vamos tirar sua mãe, né? Mas a pessoa que mais te conhece nesse mundo é o seu bebê. Porque o seu bebê esteve 9 meses dentro da sua barriga. E ele percebia toda a alteração do seu coração. Então ele sabia quando o seu coração batia mais forte, quando batia mais fraco, como estava a temperatura da sua pele. Olha, até me arrepia falar. Porque é isso. O bebê, ele tá ali 9 meses, tudo que ele conhece é aquele ambiente. Então, tudo que altera aquele ambiente, o bebê percebe. Então, ele sabe quando você passou por algum estresse, o seu coração acelerou. Ele sabe quando você está mais tranquila, paradinha, de repouso. Ele sabe pela temperatura da sua pele, o que você está sentindo. Então, pela sua respiração, se está mais ofegante, se está mais tranquila. Então, o bebê, ele percebe tudo isso. Isso é importante porque quando ele nascer, essa é uma das referências que ele vai ter. Por isso que alguns bebês, às vezes na hora da cólica, né? Eu sempre falo, na hora que o bebê está chorando demais, você não sabe o que fazer. Se você estiver muito estressada, se você estiver muito nervosa, não pegue esse bebê. Passe o bebê para alguém que esteja na casa, que esteja mais calma que você. Porque a hora que você pega esse bebê que está super nervoso e implorando por segurança, né, acalento, e você coloca ele aqui, ele sente seu coração batendo, a sua respiração ofegante, você desesperada, literalmente, esse bebê não vai acalmar. Ele vai ficar mais nervoso ainda e agora é um ciclo que não vai se encerrar até que alguém quebre esse ciclo. Então, esse é algo que eu sempre digo para as mamães. Está muito nervosa com a situação, não sabe o que fazer, realmente delegue essa função para o seu marido, para sua mãe, para sua sogra, para quem estiver ali com você. Então, mamães, na gestação, cuidem do seu emocional. Façam atividades que trabalhem, que te ajudem a você lidar melhor com os estresses que acontecem no dia a dia. Então, eu mesma, quando eu estava grávida, eu procurei fazer yoga. E, nossa, foi assim, fantástico. Não só pelo trabalho que eu fazia realmente no corpo, de preparação mesmo, físico, mas também trabalhava muito emocional. Então, era muito gostoso. Nas aulas a gente sempre estava com uma música relaxante, sempre a professora, né, induzindo a gente a se conectar com o bebê. Então, realmente era o meu momento, assim, era o meu momento de relaxar. E toda vez que eu estava em casa, né, que eu não tinha aula, eu sempre tentava lembrar do que eu fiz na aula, tentar reproduzir em casa. Então, eu acho que você, mamãe, precisa buscar essas alternativas, coisas que te acalmem. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir evitar o estresse que acontece no trabalho, que acontece em casa. Às vezes você é mamãe de segunda viagem, então você tem o seu filho mais velho aí. Então, realmente, as coisas saem um pouquinho do nosso controle, mas é muito importante você balancear bastante essa questão emocional também. E aí, onde entra a osteopatia nisso, né? A osteopatia, ela vem para ajudar essa gestante em todo esse processo de transformação do corpo e também visando essa melhora do pós-parto. E quando a gente fala da gestação e dos cuidados com a parte física, é porque o que a gente quer que aconteça no corpo dessa mãe para favorecer esse parto e esse pós-parto. Então, se a gente imaginar, por exemplo, pegar meu neném aqui, se a gente imaginar, por exemplo, a posição do bebê
no útero dessa mamãe, existem algumas possibilidades do bebê estar, tá? Então, geralmente ele está sempre nas diagonais. Então, imagina que aqui é a minha pelve, então aqui atrás é o meu sacro, né, o finalzinho aqui da minha coluna, e aqui na frente é a minha sínfise púbica. Então, tudo isso aqui, ao redor desse bebê, é a minha pelve. Então, é comum o bebê estar ou com a cabeça assim, nessa diagonal, ou com a cabeça assim, nessa diagonal, ou assim, nessa diagonal, ou assim, nessa diagonal. O mais comum é o bebê estar nessa posição lá no útero, né? Com a cabecinha aqui nessa parte do ilíaco esquerdo e essa outra parte aqui pro direito. E aí o que acontece? Durante o parto, né, o trabalho de parto, esse bebê ele vai ter que girar para poder depois sair. E o que a gente preza para essa mãe? Então, primeiro a gente preparar essa pelve para que esse bebê consiga se posicionar ao longo da gestação na melhor posição possível, que vá favorecer esse parto normal. Ou que seja uma cesárea, mas favorecer a saída desse bebê, tá? Então, quando a gente trabalha a pelve da mãe, trabalha todos os tecidos que envolvem a pelve, a gente já está preparando esse bebê para que ele se posicione da melhor forma possível. E para na hora que esse bebê precisar, realmente estiver ali em contração e ele for sair, que ele consiga sair de uma maneira mais eficaz. E o que a gente preza também, né, principalmente eu que trabalho com bastante pediatria, quanto melhor tiver o posicionamento dessa pelve, esse útero, ele precisa estar com uma densidade suficiente para manter esse bebê, porém uma densidade leve para que esse bebê consiga se movimentar bem. Então, o que a gente preza muito? Essa casinha onde o bebê vai habitar 9 meses precisa estar muito bem saudável para que esse bebê não tenha sobrecargas a mais, principalmente a nível desse crânio. Então, o posicionamento que esse bebê assume ao longo da gestação pode determinar as disfunções que ele vai ter lá após o nascimento. Então, um bebê que ficou, por exemplo, todo sobrecarregado, ó como esse bebê, por exemplo, teve uma inclinação da cabeça. Então, imagine ele ficou lá, a maior parte do tempo, todo amassadinho, aquela região toda em volta da mãe, né, útero, abdômen, tudo muito tenso, quadril que não teve uma boa mobilidade, então ele estava bem fechadinho. Então, esse bebê ele ficou todo comprimido, ó. É um bebê que vai nascer, né, após o nascimento, ele pode apresentar o que a gente chama de um torcicolo. Então, ele ficou ali grande parte da gestação sofrendo essa sobrecarga e após o nascimento, ele pode nascer assim, com esse torcicolo, com essa tensão nesse músculo aqui do pescoço. Muitas vezes a mamãe não vai nem perceber. Por quê? É um bebê recém-nascido, todo molinho, né? Você vai estar preocupada com outras questões, né, de amamentação, de cuidados, de sono. E aí você só vai começar a perceber essa atenção maior desse bebê quando ao longo dos meses você vai vendo que ele mantém sempre a cabeça só para um lado, que ele, às vezes, essa amamentação é um bebê que ele tem uma preferência maior numa mama do que na outra. Então, ao longo dos meses, você vai percebendo. Só que aquela disfunção que antes era mais tranquila de ser trabalhada, né? Eu como terapeuta, né, seria mais fácil de eu resolver. Essa disfunção já vai se fixando, já vai ficando crônica. Então, quanto mais demorar para você observar e procurar um tratamento, mais esse torcicolo vai se fixando. Então, aqui eu estou dando apenas um exemplo do que pode acontecer se essa pelve não tem uma boa mobilidade, se não tem uma boa função, o posicionamento do bebê acaba sendo sobrecarregado e você vai ter aí repercussões após o nascimento.
Então a osteopatia trabalha muito nessa questão da mãe, trabalhando a pelve, trabalhando a coluna, trabalhando toda a coluna, né? Não só a lombar, que é a maior parte de queixas, de dores, mas a torácica está muito envolvida com a amamentação lá na frente, a cervical, também é uma região que se já não tem dores na gestação, lá no pós-parto vai ter bastante, porque a mamãe adora amamentar o seu filho olhando. Muitas vezes na amamentação a mãe está mal apoiada, então ela tensiona todas as partes do corpo dela para conseguir amamentar e as dores vêm. Então é algo que a gente trabalha antes e também no pós-parto. Então todo o papel da osteopatia vai ser realmente favorecer a todo esse contexto que envolve o bebê, útero e corpo da mãe. Nós queremos fazer com que esse ambiente seja o mais tranquilo possível, o melhor nutrido possível, com a melhor mobilidade possível, porque a gente, quando fala daqueles 3 pilares da osteopatia, né, que dão a saúde do nosso corpo, a gente fala da gestante, mas a gente fala para qualquer indivíduo. Então, o bebê que está lá dentro, ele também merece uma boa mobilidade, um bom aspecto físico para ele, um bom aspecto emocional e nutricional também, porque a gestação, a gente acha que o bebê ele realmente só nasce, só ele tem consciência, ele só está se desenvolvendo a partir do nascimento, mas não, realmente é igual eu falei lá no começo do vídeo, desde a concepção, tudo que você vive influencia no desenvolvimento daquele bebê. Então, é extremamente importante essa consciência da mamãe em todos esses aspectos. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com as gestantes, com as mamães e vamos transformar essa informação aí em mais informação para muitas mamães. Muito obrigada!